Olá pessoal, iniciando mais uma live aqui com vocês. Como vocês sabem, nós temos o programa Cultura e Arte na Rádio Excelsior, todos os sábados às 13 horas, e nós aqui na live nós fazemos as nossa interação às quartas-feiras. Então, quarta-feira às 10 horas da manhã nós falamos sobre esporte. À tarde, às 17 horas, falamos sobre educação. E às 21 horas falamos sobre política. Então a gente, dentro do possível, fica aí atento a todas essas questões, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Hoje, não diferente, nós convidamos uma pessoa que tem uma vivência no esporte, um dos principais CEOs do Brasil em futebol. E claro que nós não vamos falar só de futebol, mas a experiência que ele tem internacional, inclusive na sua capacitação e também com um dos grandes times aqui do Brasil, ele vai poder colaborar muito e dar aqui a sua colaboração, eu não tenho dúvida nenhuma, com todos nós. O nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Henrique. Ele vai, claro, nada melhor do que ele mesmo se apresentar e dizer todas as suas, não só habilidades, mas experiência. Isso vai ter uma influência fundamental. E aí a gente vai estar associando o futebol a todas as questões relacionadas ao esporte, principalmente em Salvador, né? Salvador que tem perdido muito com relação às políticas públicas para o esporte, e nada como um CEO do nível de Pedro Henrique para poder falar sobre todas essas questões. Claro, a gente vai falar sobre futebol, não tem como não, mas o objetivo, na verdade, é ver políticas públicas de inclusão e do fomento do esporte como um todo. Mas nós vamos falar de pandemia, de pós-pandemia, vamos falar dos atos de vandalismo e de racismo, vamos falar sobre várias coisas que estão aí acontecendo. E a gente quer, claro, a opinião de pessoas que tenham não só uma vivência acadêmica, mas também uma vivência prática, né? Então, vou estar convidando aqui o meu amigo, Dr. Pedro Henrique, para um papo com ele. É importante dizer que hoje, à tarde, nós teremos também uma live falando sobre educação e à noite nós teremos uma live falando sobre política. E agora nós vamos estar batendo um papo aqui com o meu querido Pedro Henrique. Pedro Henrique, queria lhe agradecer imensamente, sei de como é sua agenda, e principalmente parece que nesse período de pandemia nós estamos trabalhando muito mais, e aí a agenda fica muito mais concorrida. Queria lhe agradecer imensamente sua generosidade de estar aqui conosco, e já tinha quem te mandou um grande abraço foi o Fábio Rocha, disse que é seu fã, ele sempre fala muito de você. Enfim, então a gente queria lhe agradecer por você estar aqui. Por mais que você seja especialista em futebol, mas eu tenho certeza que a sua vivência ela engloba todas as áreas, porque o que nós queremos, Pedro, é um esporte para todos. Nós queremos a inclusão do esporte, principalmente nos bairros, principalmente de uma forma educacional, e a união, claro, do esporte e da educação. Então, eu lhe agradeço por estar aqui, por estar debatendo, por estar colaborando com a sua experiência aqui conosco. Muito obrigado, doutor Pedro Henrique. Que é isso. Bom dia, Átila, uma satisfação. Sempre falar sobre futebol, sobre o esporte. O esporte que é um catalisador de mudança social. Eu estava lendo recentemente sobre o Uruguai, sobre o futebol no Uruguai. Como é que pode um país tão pequeno, menor que a Bahia, produzir tantos craques em escala mundial? Isso acontece por quê? Porque o futebol, o esporte lá é estimulado em cada bairro, né? É estimulado desde pequeno. E assim você, além de ter uma atratividade social,
você consegue desenvolver e aumentar a chance de sucesso desses garotos no esporte. Então, sem dúvidas, e a gente acompanha isso no futebol profissional aqui no Brasil, e vê como o esporte muda a vida de diversas pessoas. A gente tem vários atletas que estariam em situação de vulnerabilidade se não tivessem alojados no CT, né, na divisão de base de vários clubes do Brasil. E esse é um aspecto muito importante a ser levado em consideração, um aspecto humano, um aspecto social, e também de dar assistência, né? Porque muita gente pensa que o atleta de futebol só olha para o topo da pirâmide, né? Que são os atletas altamente remunerados, reconhecidos socialmente, em mídia, mas há muitos jovens que estão começando a conhecer um pouco mais de estabilidade financeira, ter um pouco de equilíbrio para lidar com isso, passam muito tempo afastado de suas famílias, né? Porque a vida, para você ingressar no futebol, ela é uma batalha bastante difícil. Enfim, tem muita coisa para ser avaliada e que, às vezes, o grande público ele só olha para aquele espetáculo dentro do estádio. E não é assim. As coisas têm todo um background, toda uma história para ser contada até chegar àquele ponto. É interessante isso que você está dizendo, porque ontem eu estava numa live com o deputado Barcelar e nós estávamos discutindo sobre isso, que nos bairros, em muitas localidades, a única atividade social que as pessoas têm é o futebol de várzea, é o futebol ali de campo. E as prefeituras e o governo do estado, ele quando faz, não dá manutenção. E quando também não faz nada e eles se viram lá, ou seja, e aí cobrar desse povo é difícil, porque assim, se a gente não faz a nossa parte, vão para as drogas, vão fazer outro tipo de arruaça ou vão procurar outra atividade que não seja física, que não seja algo como o futebol. Então, acho que talvez lá eles tenham pessoas que não só são gestores públicos, mas também são gestores esportivos, entendem que a atividade física é um processo de saúde, que a atividade física é um processo social, ou seja, cada R$ 1 que é investido no esporte se economiza 4 em diversas outras áreas, ou seja, mas isso só quem entende é quem andou nos corredores, é quem estudou, é quem entende o processo. Você também tem essa visão? Ou, no caso de Salvador específico, a gente pode estender para a Bahia, tem outras questões que faltam? Olha, eu vou ser muito sincero, eu vivi imerso durante muito tempo no mundo do futebol profissional. De modo que é difícil você acompanhar o dia a dia do desenvolvimento do poder público municipal, estadual, até o federal eu até acabei acompanhando mais porque administrando um clube você se interessa em acompanhar a lei de incentivo ao esporte, né, especialmente a federal, que aqui pode gerar um impacto mais relevante para o seu dia a dia. De fato, é difícil você acompanhar. O mais importante, eu diria, é haver essa consciência, haver o discernimento de que o esporte é efetivamente um catalisador de mudança. Isso você consegue perceber facilmente quando você vai analisar o desenvolvimento de esportes olímpicos, principalmente. Né? O Bahia, hoje, ele é restrito ao futebol masculino e feminino e efetivamente precisava ser dessa forma por conta de restrições financeiras, orçamentárias. Né? Mas nós percebemos que o futebol e o esporte como um todo, ele é realmente uma alternativa. A gente vê os garotos comentando, né, nas divisões de base o estado de seus bairros, o estado de seus amigos que não vivem o futebol. Tem atletas que convivem tranquilamente com pessoas que praticam crimes, né? E essa é uma situação de vulnerabilidade social muito grande. Cabe, com certeza, ao poder público toda tomada de decisão no sentido de não apenas reprimir o crime, reprimir os atos indevidos, mas de tentar promover ações para evitar que as pessoas vão para essa alternativa, né? E, sem dúvida, o esporte é uma dessas alternativas. A gente vê aí, pelo menos aqui em Salvador, é uma coisa que a gente já consegue ver bastante, né? As praças, as novas vias com quadros de tênis, por exemplo, na orla, campos de futebol.
é forma de estimular algo positivo dentro da sociedade. Isso é uma tradição grande. Por exemplo, o Bahia participou da Copa das Favelas, né? É interessante esse tipo de participação. É uma competição que já existe, independente da presença de um clube de futebol, que estimula o desenvolvimento recreativo, né? E por que não o início de desenvolvimento técnico desses garotos? E aí, quando um clube de futebol do porte do Bahia participa de um evento desse, dá toda um ânimo diferente, né, para as pessoas, acompanha. Eu me lembro bem que o presidente Guilherme Berentani foi acompanhar a final da competição, gera uma movimentação, gera até um evento social, por que não, né? E eu acho que é importante as pessoas pararem para pensar em política de esporte, né? O esporte ele movimenta a economia também, não é só uma questão social. Quando você traz, por exemplo, um evento do porte de uma Olimpíada para o Rio de Janeiro, quantos empregos aquilo não gerou? Né? Antes, durante e depois. Né? Então, há elementos de enriquecimento, não só para quem pratica, mas para a sociedade no entorno. Então, é algo a ser estudado, a ser desenvolvido, porque as alternativas são muitas. Não é Salvador, porque é em Lauro de Freitas, mas Lauro de Freitas tem um centro pan-americano de judô, que não sei se você conhece, não sei se as pessoas que estão acompanhando conhecem, mas é uma estrutura de primeiro mundo que não deve nada a nenhum ginásio, né? Já recebeu jogos de outras modalidades esportivas e há uma capacidade de desenvolvimento de esporte como um todo muito grande. Eu sei que haveria, por exemplo, tinha um projeto já para ser realizado no Centro de Convenções aqui do município, onde era o antigo Aeroclube, um evento de porte internacional esportivo. Não sei como vai ser agora durante a pandemia, acabei não mantendo contato para ver esse desenvolvimento, mas eu não tenho dúvidas de que isso é importante, é interessante, pode desenvolver atividades que agregam a comunidade como um todo. A Bahia já teve muito. Eu me lembro, moleque, eu ia acompanhar os jogos de vôlei de praia, de futebol de areia, ali nos ginásios que eram montados próximos ao Aeroclube. Né? São eventos sociais de confraternização, né? Que agregam como um todo, ainda que não seja para profissionalizar, são opções de lazer. E a comunidade precisa disso. Bom, eu gostaria de, assim, fazer uma pergunta, só que você não vai responder a pergunta agora, você vai, vou te dizer, vou fazer a pergunta, você vai se apresentar para as pessoas entenderem qual a importância de nós estarmos batendo esse papo com você. A minha pergunta é bem simples. Hoje, os clubes de futebol, eles têm algum tipo de ação na comunidade? Por exemplo, o Bahia hoje, a sede dele está lá entre Camaçari e Dias d'Ávila, né? Então, assim, como é que você pode falar com a propriedade do Bahia, mas você conhece todos os times do Brasil, se eles têm ações para não só descobrir talentos, mas também ajudar a comunidade. Mas para que todo mundo entenda a importância de você estar aqui e de por que você é um dos principais CEOs do Brasil em futebol, quem é o doutor Pedro Henrique? Bom, eu sou soteropolitano, tenho 35 anos, sou graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mas costumo dizer que tenho uma formação multidisciplinar devido a essa experiência na gestão esportiva. Minhas especializações, até entrar no Esporte Clube Bahia, sempre foram focadas no direito. Né? Fiz especialização em Direito Civil e do Consumidor pelo Juspódio, em Direito Processual Civil pela LFG. Mas, ao ingressar no esporte, comecei a estar no dia a dia do futebol, naturalmente. Fui vice-presidente por 3 anos do Esporte Clube Bahia. Depois de um pequeno intervalo de 2 meses, fui convidado pelo presidente Guilherme Berentani a voltar como diretor executivo. Nesse intervalo, fiz alguns cursos. O curso de gestão de futebol da CBF Academy, o curso de gestão técnica da Universidade do Futebol. Enfim, participando de eventos, seminários, congressos no Brasil e fora. Ano passado, representei o Bahia na Confute Nordeste, que é a maior conferência de futebol da região Nordeste, e o clube foi premiado como sendo de melhores práticas de gestão da região. Esse ano eu fui eleito pela Conafute
que é a Conferência Nacional do Futebol, o maior evento do Brasil nesse sentido, realizado em São Paulo, como o melhor CEO de clubes. Isso, na verdade, eu vejo muito mais como um reconhecimento do trabalho desenvolvido coletivamente, né? O Bahia passa por um processo democrático. Claro que ficamos felizes com reconhecimentos individuais, é natural, é humano, né? Mas eu vejo isso como um reconhecimento do trabalho profissional. E é isso que precisa ser feito, não só no Bahia, mas em todos os clubes de futebol, todos aqueles que desenvolvem atividade esportiva, né? Ter metas, planejamento, uma estratégia clara para atingir seus objetivos. E respondendo a sua pergunta em relação à responsabilidade social, relação com a comunidade, o Bahia tem, sim, uma relação muito direta, muito próxima, é parte da filosofia da diretoria, né? Nós temos uma pessoa que trabalha mais próximo, inclusive, da divisão de base, que é o Fábio, e ele tenta fazer um contato ali com aquela comunidade mais próxima do centro de treinamento do clube. Nós temos também um núcleo de ações afirmativas, que é tocado muito por Nelson Barros Neto, que é o gerente de comunicação do clube, por Thiago César também, que faz um acompanhamento específico desse tema. E é pensado uma forma de usar o grande holofote que os clubes de futebol no Brasil têm, né, para jogar um pouco de luz sobre temas relevantes para a sociedade, para a comunidade, né, isso de forma normalmente mais abrangente, né, temas mais, digamos assim, genéricos e relevantes, como é a questão do racismo, como é a questão da violência contra a mulher, como foi, por exemplo, a questão do vazamento de óleo nas praias do Nordeste, mas há também ações pontuais e específicas. Uma das ações do Bahia que mais me emocionou foi no Dia dos Pais do ano passado, uma ação sobre paternidade responsável, em parceria com a Defensoria Pública do Estado, né, através da qual foram disponibilizados testes de paternidade, né, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não têm sequer o nome do pai registrado na sua certidão de nascimento, e aí foi possibilitada a quem comparecesse ali na loja que tem dos postos do Bahia, na Arena Fonte Nova, fazer os testes de paternidade, e nessa ação foi realizado, se eu não me engano, o dobro, o triplo do que se realizava durante o ano na cidade de Salvador, a gente conseguiu realizar naquela ação. Então, isso mostra como uma ação de um clube de futebol que tem um holofote muito grande pode impactar diretamente na comunidade, né, na vida das pessoas que estão naquele entorno. É esse tipo de responsabilidade social, esse tipo de situação que as pessoas precisam entender que deve ser exercida, e há um viés, né, que hoje a gente vive num mundo muito polarizado politicamente, né? E tudo precisa ser feito com muito cuidado para não parecer, e não pode parecer de fato, que está se usando o Bahia para promover algum tipo de política no sentido partidário. Nada contra a política partidária, é uma atividade importante, né, através do qual se exerce a nossa democracia, mas o clube, como instituição, ele tem que se manter de uma forma mais neutra. Mas neutralidade não significa ausência de participação, né, ausência de influência. Um clube que movimenta milhões de pessoas, ele tem sim a responsabilidade de tentar contribuir para melhorar a sociedade. E fazendo isso com cuidado, fazendo isso com responsabilidade, sem qualquer tipo de comprometimento, né, de valores, né, comprometimento no sentido negativo, precisa e deve ser feito. E o Bahia vem servindo de exemplo para que outros clubes comecem a praticar esse tipo de ação. Hoje estamos vivendo numa pandemia e o mundo todo está mudando. E está começando os clubes a começarem a treinar fora de suas casas, porque os jogadores estavam ali, né, sendo monitorados pelas suas equipes em casa, e agora começaram a, a treinar já dos seus clubes, está começando, e muito provavelmente, até pela importância do futebol e também, claro, a sua inegável é, apoio político em todos os aspectos e a importância natural do futebol, a tendência é que sejam os primeiros esportes a voltar, e, né, claro, sem público, sem aglomeração,
Como é que você está vendo esse novo mundo? Porque, assim, não se tem previsão nenhuma de se falar em aglomeração. Falar em futebol sem ver o jogador da camisa, mesmo que ele tome o cartão e correr para a torcida e fazer a dancinha, é difícil. E fazer tudo isso só para a câmera não vai ter a mesma emoção. Porém, é fundamental, porque já que estamos todos em casa, independente de determinadas emissoras terem uma vantagem com relação à audiência, das coisas, mas assim, a gente sabe que a pessoa precisa de lazer. E quem não gosta de futebol? Quem não torce pelo seu time e que não quer ver o gol e quer comemorar, e já que não pode ir, claro, poder ver pela televisão ou pelos diversos aplicativos que hoje existem. Você vê hoje o momento do futebol. E aí eu vou, né, você pode ampliar hoje o MMA, já começou aí a fazer eventos esportivos e, inclusive, um determinado lutador foi evitado de lutar porque foi constatado que ele estava com Covid-19. Então, ou seja, como é que você vê esse novo momento? Porque agora é tudo novo. Não se pode, né? Na verdade, o que vai acontecer vai ser uma união do que se fazia, do que vai se fazer aqui daqui para frente, né? A gente pode dar o nome que quiser a essa união. Olha, é o novo normal, né? Como está se dizendo usualmente. O consumo do esporte, do entretenimento, vai mudar. Não tem muito para onde correr. A dificuldade de aglomerações, ela vai modificar, acompanhar futebol, acompanhar qualquer outro esporte realizado nas arenas, como nós estamos usualmente acostumados, né? Futebol, basquete, vôlei. A NBA, por exemplo, está voltando agora. Todos os jogos vão ser em Orlando, né? Os clubes foram para lá e não vai ter público. Só que o que é que acontece? Como qualquer indústria, o, o esporte, a indústria esportiva está sentindo os efeitos dessa pandemia e precisa voltar desde que, evidentemente, com segurança, seguindo todos os protocolos estabelecidos, com responsabilidade, né? E isso é uma preocupação que eu particularmente tenho muito aqui no Brasil, porque as pessoas querem, às vezes, voltar com pressa, e aí eu tenho um receio real de voltar e ter que retroagir nesse retorno. Então, não adianta você querer voltar de qualquer jeito, tem que voltar com responsabilidade, e não adianta você perguntar para o gestor esportivo o que é que ele acha, porque o que ele acha não importa. Ele não é especialista em saúde pública, né? Cada cidade, cada estado tem a sua realidade, a sua reação ao coronavírus, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade. Se eu vou voltar ao Campeonato Baiano porque Salvador, digamos, está sob controle, mas tem jogos em Vitória da Conquista, tem jogos em Feira de Santana, essas cidades estão. Como é que vai acontecer? É preciso, em primeiro lugar, haver responsabilidade nesse sentido do retorno da prática esportiva. E, em relação ao consumo do esporte, isso vai mudar, e aí todos os envolvidos têm que se atentar à nova realidade, né? Se o público não vai estar no estádio, a gente tem os direitos de transmissão, nós temos a era digital com a ampla interatividade, né? Com a capacidade de ter conteúdos digitais, os aplicativos que a gente vê por aí com sempre trazendo novidades, gamificação. Hoje a gente tem uma série de experiências que podem ser vividas digitalmente, né? Enfim, os clubes vão ter que gerar esses conteúdos e quando eu falo de clubes, eu falo de todas as instituições, na verdade, federação, todos os players desse mercado, as franquias. O Brasil tem NBB, por exemplo, que também tem um sucesso interessante, que é o basquete. Então, cada membro desse mercado, ele vai precisar adaptar essa realidade, né? O UFC, como você colocou, já voltou, ainda assim com algumas restrições, tanto que tiveram que cancelar a participação de um atleta, né, por conta do Covid, né? Aí eu vejo os protocolos do futebol e eu acho meio surreal. Não, vão poder jogar, mas os atletas não vão poder comemorar quando fizerem gol. Vem cá, vai proibir barreira também? Porque o futebol, quando tem falta, tem barreira. Eles vão estar lá coladinhos um no outro. Quer dizer, pode ter barreira, mas não pode ter comemoração. Qual a lógica desse tipo de coisa, entendeu? Então, na verdade, o que a gente percebe é uma agonia que é natural, é humana, pelo retorno da normalidade, pelo menos de algo próximo da normalidade, né? Mas me parece que não está sendo bem pensado. E aí é uma questão de responsabilidade,
né? E não sou eu, não é uma pessoa que é formada em direito, uma pessoa que é formada em gestão esportiva, uma pessoa que tem formações específicas do desenvolvimento do negócio, que tem que dizer quando é possível e quando é seguro. Porque eu acho que antes de qualquer outro desenvolvimento econômico, que é, claro, relevante, porque impacta socialmente, empregos e tudo mais, mas a saúde, e não só a saúde individual, mas a saúde pública, ela tem que ser a prioridade. É, nós, em Salvador especificamente, 85% da nossa população ela é negra, parda, né? O racismo é uma realidade hoje que a gente ainda vê no futebol, né? Talvez a gente possa falar mais de Salvador, principalmente para toda a população que é, no mínimo, esclarecida. Isso é extremamente desumano e como é que você tem visto isso? Como é que está? E eu falo isso até porque a gente tem tido diversas manifestações em todo o mundo, claro que com outros objetivos, mas se a gente não puxar isso para a gente, né, e usar isso. Então, assim, eu nunca vi uma manifestação do esporte maciça nesse tipo de combate, né? É, como é que você está vendo isso, principalmente você que lida exatamente com esse povo a nível, e não só conhece a nível internacional, como né, no brasileiro, acompanhando o Bahia, você está de perto aí vendo todas essas questões. Olha, o racismo é uma realidade no Brasil, no mundo, e é inegável. Acho que você tapar o sol com a peneira é você prorrogar a existência do problema, né? Eu vejo ações no futebol, vejo ações no esporte, né? É claro que muita coisa pouco planejada. Existe uma organização chamada Instituto contra o Racismo. É do Rio Grande do Sul. Me fugiu agora o nome, depois eu posso pesquisar e mandar. Observatório contra o Racismo. E eles fazem um estudo das práticas racistas ocorridas no esporte também. Né? Eles fazem campanhas. No ano passado, por exemplo, eles fizeram uma campanha que teve um impacto altamente relevante quando houve um jogo Bahia e Fluminense, que eram os dois times da Série A que tinham técnicos negros, o que é uma exceção. E aí você para e observa, poxa, nós temos tantos atletas negros, porque os treinadores, e muitos são ex-atletas, nós temos tão poucos negros. Há um racismo aí. Eu posso falar pela minha experiência, né? Nos anos que eu passei com o Bahia, meu primeiro treinador foi negro, foi o Sérgio Soares. Né? O último, quando eu saí, eu já não era mais vice-presidente, mas eu era diretor executivo, também é negro, é o Roger Machado. E eu posso afirmar aqui que nos processos de tomada de decisão, isso era irrelevante, a cor da pele, como na minha concepção deveria ser na sociedade. Né? Mas a gente sabe que se tão poucos negros chegaram ali, é porque foi oportunizado para eles menos alternativas de chegar até aquele ponto, de poder ser cogitado para trabalhar num time de grande porte no Brasil. Isso vale para todos os aspectos da sociedade. A gente sabe as dificuldades, a gente sabe as dificuldades sociais que existem no Brasil. Eu diria que a questão racial ela é evidente, mas há também a questão financeira, né? E aí o preconceito financeiro ele não tem cor, né? Você pode ser branco, preto, pardo e pobre, você vai ter as mesmas dificuldades, mas o negro ainda tem um pouco a mais, porque existe um estigma, né? Na nossa sociedade, infelizmente. Isso precisa ser combatido, né? Existem as políticas públicas para isso. Agora, recentemente, teve o episódio de Floyd, né? Que causou a comoção mundial, mas honestamente, para mim, isso não é novidade. A novidade foi que alguém filmou. Né? A novidade é que a gente está no mundo digital e que qualquer tipo de ação é levada a conhecimento de todos. Né? E aí, essa é uma vantagem desse mundo. Né? É a macroexposição. E a macroexposição vale tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Quando essa ação tão lamentável, né, do policial aconteceu, houve uma comoção mundial,
né? E aí, claro, a gente também não pode querer condenar todos os policiais, porque a gente sabe que o trabalho do policial é importante em toda e qualquer sociedade, e tem muito profissional altamente qualificado, altamente dedicado, e que a gente sabe aqui no Brasil ganha pouco, se expõe, né? Eu tenho amigos e parentes que são policiais, então eu não aceito esse tipo de crítica genérica e barata ao trabalho policial, mas a gente sabe que, eventualmente, como em qualquer atividade, existem profissionais que não têm aptidão, que não têm preparo, né? E aí aconteceu isso nos Estados Unidos, infelizmente. E os protestos, eu acredito que eles devem acontecer, mas devem acontecer também levando em consideração a nossa realidade atual. Então, me parece incoerente nós fazermos aglomerações nesse período, seja por qual motivação for, né? Porque a saúde pública, nesse momento, deve estar em primeiro lugar. Mas é uma coisa que precisa ser apontada, precisa ser combatida, precisam ser desenvolvidas políticas públicas, as instituições que têm capacidade de contribuir no debate devem contribuir. Uma das primeiras campanhas, né, afirmativas que o Esporte Clube Bahia fez, que teve um alto impacto, salvo engano, foi em 2018, foi a campanha do Novembro Negro, em que os atletas entravam em campo no mês de novembro com nomes de negros importantes na história do Brasil nas camisas, depois de negros que tiveram grandes performances no Esporte Clube Bahia, com escalação, com explicação de quem foram essas pessoas. Isso teve um impacto muito grande, foi divulgado no Sport TV com o jornalista, o âncora, explicando quem foi cada uma das pessoas. E esse tipo de ação ele é altamente relevante e educativo, né? Não adianta você dizer que todo ser humano é igual. Isso é óbvio, todo mundo deveria saber. Só que o que eu aprendi nos últimos anos foi que às vezes a gente precisa dizer o óbvio, porque aquilo que é óbvio, que é cristalino para mim, né, que todo mundo deve ser tratado igualmente, infelizmente não é para muita gente. E é gente que tem ódio, gente que agride, gente que mata. Isso vale para racismo, isso vale para homofobia, isso vale para misoginia, isso vale para todos esses problemas que a gente ainda encontra na sociedade. Então, é preciso sim dizer o óbvio, é preciso levantar essas bandeiras para que efetivamente a gente consiga causar algum impacto na sociedade. É, vocês cederam o espaço para um hospital de Campana, né? Como foi essa experiência, o Bahia, nesse processo? Fala um pouquinho disso, porque para a gente isso, saber esse outro lado é muito importante, né? A gente sabe, às vezes a gente fica só ligado no gol ou no time ou na camisa, mas em uma ação como essa, né? Como é que funcionou? Como é que funciona? Como é que está? Vai ficar até quando? Ficou até quando? Qual foi o investimento do Bahia? Qual foi o investimento do Estado? Fala um pouco sobre esse processo, a importância dessa ação. Olha, eu já tinha saído do Bahia quando isso aconteceu. Eu saí do Bahia uma semana antes da pandemia, né? Tem gente que brinca comigo que eu saí num momento ruim porque eu não pude aproveitar minhas férias, porque eu também não pude explorar mais as coisas. Tem gente que diz que eu pulei uma fogueira porque a gestão agora está mais complicada. Mas, enfim, eu acho que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Em relação ao hospital de campanha, por mais que eu não esteja mais no dia a dia do clube, eu acompanho, tenho uma relação, saí com tudo muito bem resolvido, muito tranquilo com todos lá. E eu não tinha dúvida de que o Bahia iria buscar contribuir de alguma forma, porque ele vem se posicionando enquanto um agente social, né? Enquanto um clube responsável socialmente, que quer impactar positivamente na comunidade. Desde que o Bahia se mudou para a cidade tricolor, que é nosso centro de treinamento ali entre Dias Dávila e Camaçari, havia algumas dúvidas sobre como seria conduzida a situação do Fazendão. E estava sendo tratado entre diretoria, conselho deliberativo, o destino a ser dado, eventual possibilidade de venda, né? Ali é uma área que tem um valor imobiliário interessante, mas quando surgiu a pandemia, naturalmente, dentro do clube, se pensou em contribuir de alguma forma, cedeu-se o espaço, né? O Bahia já estava dando uma manutenção mínima, né? Apenas de segurança, de preservação patrimonial, né? A manutenção realmente básica, com a equipe pequena. E se estava dessa forma, por que não aproveitar para contribuir, né? E aí, com certeza, Guilherme Belintani, Vitor Ferraz conversaram com
os players, né? O governo do estado. Guilherme é uma pessoa que tem muito trato, muita relação com todo mundo da parte política, de prefeitura a governo, e não tem por que não contribuir, né? Se o Bahia tem uma estrutura lá, tem um espaço, tem mais a que ceder mesmo. E vou te dizer, além da responsabilidade social, isso eu costumo falar quando eu estou discutindo com o pessoal de Rio e São Paulo, que sempre fala de Bahia, né, nesses aspectos, e o Bahia ganhou um espaço na mídia, independente de resultado esportivo, por conta dessa responsabilidade social. E Que aí eu o que quero que mostra... depois você fale sobre esse aspecto, esse prêmio, mas depois que responder essa pergunta. Quando você age com responsabilidade social, você tem benefícios também. Além de você estar ajudando a sociedade, você está relacionando sua marca a sentimentos positivos, você atrai o interesse de empresas, de outros players do mercado que querem se associar a você. E aí o que eu brinco fazendo quase parafraseando aquela música do malandro, né? Que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Se os clubes, se as instituições soubessem como é bom ser responsável socialmente, seriam só por malandragem, porque além de você contribuir com a sociedade, com a comunidade, você valoriza a sua marca, você ganha um espaço, né? E você atrai o interesse de possíveis parceiros. Então, é um ciclo virtuoso, porque é aquela história, né, que parece clichê e piegas, mas quando você faz o bem, a tendência é voltar. E, claro, diante dessas ações que o Bahia vem fazendo já há muito tempo, né? E o Bahia tomou uma notoriedade nacional. Assim, conta um pouquinho desse empreendedorismo, porque você une as duas coisas, né? Não só o marketing, como também a ação especificamente social. Na verdade, o que acontece? Começou essa ação, quando a gente fala de responsabilidade social no Bahia, eu volto até para a primeira ação mais impactante na minha concepção, que foi a parceria com as obras sociais de Irmanduz. Isso aconteceu, salvo engano, lá em 2015, né, quando o Bahia estampou na sua camisa o símbolo das obras sociais. E eu não preciso ficar explicando o que são as obras sociais de Irmanduz, porque quem é daqui da terra sabe o que é, sabe a importância, o impacto social que elas trazem, né? E naquela oportunidade o Bahia revertia 1% de todo o patrocínio, de todo o quadro de sócios para as obras sociais de Irmanduz, né? Para mim, as ações sociais começaram ali. Claro que eu diria que essa foi mais uma ação filantrópica do que social, né? E aí, isso foi se desenvolvendo, parcerias com fundação, com fundações. Na sequência, já na gestão de Guilherme, foi para uma linha de desenvolvimento de normativas que pensa, né, cada tema, cada conteúdo, cada oportunidade que surge para impactar. E para impactar no sentido não de, como pejorativamente algumas pessoas falam, de lacrar. Não é para lacrar. É para causar mudanças positivas na sociedade, né? Se existe um problema, e existe, de racismo, vamos falar de racismo. Se existe um problema de violência contra a mulher, tem que se falar de violência contra a mulher. E aí, meu amigo, a gente não tem que entrar nas questões políticas, porque esse mundo polarizado é idiotizante, a verdade é essa. As pessoas, elas questionam iniciativas importantes, positivas para a sociedade, porque ficam com medo de serem taxadas de direita ou de esquerda e de estar defendendo ou o governador, ou o prefeito, ou o presidente. E, na verdade, o que importa não é a bandeira, é a ação, né? É como isso impacta na sociedade, né? E, felizmente, o Bahia vem conseguindo fazer isso de uma forma positiva, estimulando outros clubes. O Inter ou o Grêmio, acho que foi o Inter, vem desenvolvendo também um núcleo para fazer esse tipo de ação afirmativa. E é exemplo, né? Quando você para e olha que há 3, 4 anos, só o Bahia e mais um ou dois clubes falaram do dia do orgulho gay, né? E hoje não, hoje todos os clubes falam da questão homoafetiva e falaram nesse ano, quase todos os clubes de Série A. Isso mostra que o exemplo arrasta. E está arrastando porque eles estão vendo como isso impacta positivamente, inclusive para a imagem do clube, né?
isso é marketing também, né? E aí, o que é que acontece? Vira um ciclo virtuoso, porque ajudar a sociedade, a comunidade em que você está inserido, ele traz esses impactos externos, né? Mas traz os impactos internos também, porque isso gera engajamento, isso gera um carinho do torcedor com o clube, isso atrai pessoas que sequer eram torcedores para consumir o clube, seja de ir ao estádio, seja de comprar uma camisa, né? E o Bahia soube aproveitar isso. O Bahia lançou, por exemplo, uma linha de camisas, que é a Bahia Clube do Povo, e camisas com muito temáticas específicas nesse sentido, né? Joga como uma garota, preto tricolor, preta tricolor, não há impedimento, que era uma referência à questão homoafetiva. Enfim, ah, é, eu acho que os clubes de futebol têm que ser inclusivos no sentido de trazer todos para perto, todos para dentro. O clube não é dos ricos, mas o clube não é dos pobres, não é isso. O clube é de todos, pobres, ricos, brancos, pretos, não importa, né? Eu acho que essa é a forma de agregar e crescer. Bom, indiscutivelmente não dá para falar de time, não dá para falar de futebol sem a emoção de estar numa arquibancada lotada, o povo, você não precisa pular, porque o povo pula e você vai ali gritando cada um o nome do seu time. Como está o seu coração, você que é um torcedor nato, como está o seu coração? E aí a pergunta é mais pessoal, fora da arquibancada, só nos bastidores. Cara, eu vou te dizer, quando você trabalha no futebol, você perde um pouco do romantismo do torcedor, né? Você conhece o bastidor, você sabe como funciona. Eu costumo dizer que o torcedor acha que o jogador de futebol é um boneco de videogame que tem as habilidades pré-definidas, que entra em campo e desempenha, né? E não é assim, não é assim. Tudo acontece na vida das pessoas e o jogador de futebol é igual a cada um de nós, né? O jogador de futebol tem problema, o jogador de futebol tem família, o jogador de futebol fica doente, né? Tem jogador que é gente boa, tem jogador que não é gente boa, né? E isso vale para todas as áreas internas do clube, né? Eu, particularmente, eu me sentia mais aliviado, especialmente quando eu era vice-presidente, quando a gente conseguia os resultados positivos, do que feliz como eu ficava como torcedor, porque a responsabilidade, ela é muito grande. E eu não falo nem pela cobrança do torcedor, é pela nossa própria cobrança, né, no desenvolvimento do trabalho, porque a gente tem essa ansiedade, essa pretensão de entregar uma mudança de patamar de clube, né? Até por isso, em 2017, a gente optou por não ir para a reeleição, porque tínhamos entendido que tínhamos cumprido a missão que nos propusemos, né? Quando voltei agora, eu poderia estar no Bahia ainda, né? Eu fiz contrato até o final do ano, mas eu entendi, um pouco antes da pandemia, que minha missão de novo estava cumprida, porque eu assumi alguns compromissos com o presidente. Claro que a gente desenvolve uma série de outras atividades, mas a mais importante para mim sempre foi a entrega do novo centro de treinamento. E é um centro de treinamento que coloca o Bahia, eu diria, no top 5 fácil do Brasil, em termos de estrutura. E aí, justamente, eu queria poder sair um pouco dessa realidade de gestor do clube, né? Voltar para a minha realidade profissional, eventualmente trabalhar com o que eu trabalhava ou em outros lugares, não tem problema, mas poder acompanhar o clube sem estar tão envolvido na parte administrativa, porque isso estressa muito, né? Você trabalhar no lugar que você quer que performe, e aí você mistura a parte profissional com a parte do passional do futebol, né? É uma situação peculiar. Por mais que você tenha todo o preparo técnico para a tomada de decisões, não deixa de ser muito desgastante. E, enfim, eu acho que a missão foi cumprida. Não deu nem tempo de ficar com saudade, porque eu acabei de sair do clube e começou a pandemia, então eu tô com a mesma saudade de todo mundo, né? E aí, enfim, o que eu espero é que as coisas voltem à normalidade, na maior brevidade possível. Eu espero que tudo volte, especialmente na parte de saúde, com muito cuidado, né, com muito critério para que as atividades sejam desenvolvidas, porque o futebol não são só os 11 jogadores, né? Não é só a comissão técnica. Tem dezenas de pessoas na estrutura do jogo. Fora do jogo, então, que é para
fazer o dia a dia rodar são centenas, né? Então, para você sustentar essas pessoas e para que elas tenham saúde, né, que é o principal, para trabalhar e fazer suas famílias e suas vidas voltarem à normalidade, isso precisa ser feito com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muito critério, né? E a volta das atividades, não só do futebol, mas da economia como um todo, ela é importante, mas é uma coisa que me preocupa muito, porque tá todo mundo ansioso, né? Ninguém aguenta mais ficar sem de home office, de trabalhando de casa, sem estar interagindo, sem vendo as pessoas, é um negócio estranho, né? Mas precisa ser feito com cuidado mesmo, porque não adianta a gente achar, não, passou 3 meses, agora está tudo bem. Ainda não está tudo bem, não tem remédio, não tem vacina, ainda estão cheios os hospitais. Então, não adianta só adiar o problema, a gente tem que evitar, de fato, que o problema aconteça, né? A Fonte Nova, antes inclusive da pandemia, estava investindo em uma área do esporte, que é justamente os jogos eletrônicos, né? Mas também incluindo o futebol. E a gente vê sempre os jogadores das concentrações jogando, né? E essa é uma realidade hoje dos clubes de futebol, ou seja, é uma realidade, não, seria uma tendência, ou Olha, seja, não, para desculpe que isso interromper, possa. esse tema é um tema que esse é um tema que eu passei a me dedicar um pouco mais e que eu defendia lá no Esporte Clube Bahia. Infelizmente, acabou não sendo implementado ainda. Eu espero que seja no futuro próximo. O esportes não é só um lazer. Quando você para estudar a indústria do esportes, é uma indústria que Sim. movimenta muito dinheiro. Os campeonatos de esportes, eles pagam mais do que qualquer campeonato de futebol estadual do Brasil, à exceção do Paulista. Então, é uma atividade econômica. Tem uma rede social que é para esporte, chama Twitch. Não é Twitter, é um Twitch, que é tipo um YouTube, em que se mostram os jogos, o desenvolvimento dos jogos. E aí, quando você para estudar, para entender, você vê que os atletas de esporte, eles são atletas, né? Eles transmitem os jogos, comentam os jogos, e os mais importantes, as pessoas assinam, subscrevem, né, para poder comentar e interagir. E pagam $1 por mês. Tem cara ganhando mais de US$ 100.000 por mês para estar transmitindo o jogo que ele está jogando ali, meu amigo. Isso é uma das fontes de receita. Então, ponto número 1, o esporte é uma indústria real, atual, que movimenta e que as pessoas precisam prestar atenção. Ponto número 1. Ponto número 2, os clubes são produtores de conteúdo, né? Os clubes de futebol do Brasil são produtores de conteúdo. Que conteúdo eles estão produzindo agora, por exemplo? Se tivessem esportes, não para, porque esporte cada um faz sua casa, né? É importante você ter esse tipo de alternativa. Não é para ser o protagonista. Da mesma forma que o Remo não é o protagonista no Flamengo, clube de regatas, né? Da mesma forma que o futebol feminino não é protagonista nos clubes de futebol brasileiro. Mas eles existem, eles são um conteúdo. Por que não desenvolver esse conteúdo digital? Né? E é um conteúdo com um potencial de rentabilidade altíssimo. Eu sinto que há um preconceito, especialmente do pessoal mais antigo, né? Dos gestores mais velhos, de dizer, não, isso é um joguinho. Não é joguinho. Isso movimenta muito dinheiro. Finais de campeonatos têm públicos de estádio de futebol, presencial, fora virtual. Né? Então, o esportes é uma realidade, chegou para ficar. Né? Foi-se o tempo de que eu ficava lá jogando meu Super Mario ou Sonic no videogame, agora o negócio é outro patamar. Né? Então, a gente tem que entender essa realidade, porque senão a gente fica para trás. O mundo é digital. Né? Quem tem filho pequeno, quem tem sobrinho pequeno, vê que a molecada não assiste TV, assiste Netflix, assiste YouTube, assiste as plataformas digitais. Então, as empresas que não se atentarem a essa nova realidade vão ficar para trás. Isso se aplica, evidentemente, ao esporte. Posso falar com propriedade, porque trabalho com esporte universitário, né, através da Federação Universitária, e foi um sucesso aqui, fizemos o JUBES aqui na Bahia, e o esportes foi um dos principais e com representação internacional, e a gente acompanha também alguns eventos internacionais onde lota-se ginásios, é uma coisa absurda. Então eu também concordo com você, acredito que logo, logo isso aí, todos os clubes estarão aí paralelo às suas atividades, não como principal, concordo,
mais vendo isso, até porque também é um negócio e os clubes hoje, né, dependem desse negócio. Bom, faltam apenas 10 minutos e aí eu não poderia deixar de falar sobre a questão financeira dos clubes, né? Estamos aí num momento difícil, a gente viu alguns clubes vendendo jogadores, né, rescindindo contratos. Como é que está hoje, né? Não necessariamente o Bahia, mas como é que está hoje as finanças dos clubes brasileiros? E, claro, se quiser falar do Bahia especificamente, você fica à vontade. Não, olha, as finanças dos clubes, elas já vinham mal. Falando genericamente de todos. Eu estava, inclusive, antes da gente começar, estava lendo uma matéria aqui sobre as finanças do Corinthians. Né? Os clubes são muito mal geridos, a imensa maioria deles. Claro, sempre há algumas exceções para comprovar a regra. Né? Então, a verdade é que a pandemia vai ser usada como muleta para muita gente que já estava fadada ao buraco. Né? Mas, de fato, essa pandemia traz uma série de prejuízos. Né? O próprio atraso do Campeonato Brasileiro é uma dificuldade muito grande para os clubes, não apenas pela competição, não apenas pelo início dos jogos, estádio, etc., mas pelo próprio pagamento das cotas de transmissão, que são 40% para alguns clubes, 30% para outros, do orçamento anual. O principal desafio na gestão do futebol, na minha concepção, sempre foi o fluxo de caixa. Né? E no primeiro trimestre, quadrimestre, é um fluxo de caixa mais difícil, por quê? Porque o grosso do pagamento da TV, por exemplo, ela vem quando inicia o Campeonato Brasileiro. Quando você atrasa esse início, você atrasa todo o fluxo de pagamentos e traz uma série de dificuldades. Então, as consequências serão tenebrosas. Né? Claro que alguns clubes que estavam mais organizados vão conseguir ter um impacto menor, ter mais credibilidade para renegociar alguns pagamentos, tentar diminuir aqui o salário e por aí vai. Né? Aí vai muito da habilidade de cada gestor. Mas eu acredito que o futebol vivia numa bolha, né? Como a gente viu as bolhas estourando aí há alguns anos, a bolha do futebol ia estourar mais cedo ou mais tarde. A pandemia vai fazer com que seja mais cedo. Né? Então, atletas que ganham 500 mil reais, 400 mil reais, né? Eles vão ter uma dificuldade agora de manutenção desses contratos. E os clubes vão ter dificuldade de honrar esses contratos, então é preciso haver uma renegociação. Né? Há a questão da irresponsabilidade que vai acelerar eventuais punições, caso a gente se torne realmente um ambiente mais sério no futebol. Né? A gente vê que o Cruzeiro aí está sendo punido pela FIFA, né? Vai começar o Campeonato Brasileiro da Série B com menos 6 pontos. Mas se isso é para uma punição aplicada fora do Brasil. Se no Brasil nós aplicássemos as punições cabíveis por todos os descumprimentos por falta de fair play financeiro, meu amigo, acho que o time que terminasse o campeonato com 0 pontos ou 10 pontos ia estar bem, né? Porque ia ter muita gente com ponto negativo aí, né? Porque infelizmente a gente vê dirigente dando entrevista, falando do atraso salarial, não, mas nós estamos renegociando, estamos pactuando aqui com os atletas, vamos conseguir resolver 2 meses. Pô, que é isso? Se está atrasado 2 meses, já era para estar sendo punido. As pessoas administram o clube como se fosse um joguinho de videogame, que atraso de pagamento não tem consequência no mundo real. Né? Mas a gente sabe como é a vida. Se qualquer profissional fica com o salário atrasado, isso afeta o seu desempenho. Ah, mas jogador de futebol ganha muito dinheiro, pode atrasar. Não, a gente não sabe a realidade de cada um. Né? A gente não sabe quantas pessoas aquele cara sustenta. A gente não sabe se ele tem uma educação financeira que faça com que ele guarde dinheiro. Cada um vive a sua realidade. Então, o que a gente tem que fazer é sempre o certo. Se o certo é só assumir os compromissos que você pode honrar, isso vale para o boteco do seu José na esquina e vale para qualquer clube grande de futebol brasileiro. Né? Então, eu prevejo, sim, muita dificuldade dos clubes. Eu acho que a bolha vai estourar, vários clubes vão sofrer consequências financeiras e esportivas, porque a conta acaba batendo dentro do campo mais cedo ou mais tarde. Pode não ser agora, imediato, porque só caem 4 por ano e realmente há uma diferença grande entre os clubes com maior capacidade de investimento e alguns que subiram, por exemplo, agora da Série B. Mas a conta vai chegar, os parâmetros já vêm mudando no futebol brasileiro. Já tem clubes que, em tese, são menores, né, médios, que já vem passando de braçada os famosos clubes grandes, o G12. Né? O Atlético Paranaense, para mim, é o melhor exemplo disso.
né? Para mim, o Atlético Paranaense hoje, se você for falar de um G12, G12 não existe, é uma piada formatada com base em CEP, né? Que é quando você fala de clubes cariocas, paulistas, gaúchos e mineiros. O Atlético Paranaense está na frente de vários desses, né? Para mim, se você vai listar os grandes clubes do Brasil com chance de título, eu sei, cita Flamengo, Grêmio e Palmeiras hoje. São times que têm uma gestão decente, tem dinheiro, tem capacidade de investimento, tem um elenco qualificado e tem gestão, né? O quarto time, para mim, já é o Atlético Paranaense. Mas o Santos, esporadicamente, qualquer desses times tradicionais grandes conseguem montar um time bom para fazer uma temporada boa. Mas para fazer isso de uma forma consistente ao longo do tempo, são esses quatro, para mim. O Bahia trabalha para tentar chegar no patamar desse. Para mim, já passou alguns clubes também, notadamente os cariocas, a exceção do Flamengo, né? E aí você vê Goiás, Fortaleza, Ceará, são clubes que estão se organizando, que vão sofrer os impactos da Covid, o que é triste, porque eles já estavam se preparando para dar o salto, mas o futebol ele é uma competição comparativa. Imagine o seguinte, imagine que o Botafogo tem 120 milhões de orçamento e o Fortaleza tem 80. Por estar organizado, o Fortaleza vai cair de 80 para 70. O Botafogo vai cair de 120 para 80, digamos. Então, a diferença entre eles diminui. E se diminui, aquele que perdeu menos recorta a distância e tem chance de ultrapassar. Não é tão saudável quanto ultrapassar crescendo, mas ultrapassar com todos em queda e você caindo menos porque está organizado é também uma ultrapassagem, né? A indústria vai mudar, porque a bolha estourou, vai estourar, e aí quem tiver mais organizado vai ter um impacto menor e com certeza o parâmetro, a escala de forças do futebol brasileiro vai ser reavaliado dentro em breve. Bom, temos 4 minutos para encerrar. Queria lhe agradecer imensamente. Foi aqui uma aula, contado com você ao lado aqui, com a sua experiência e com as suas informações. Foi fundamental. Nós temos um programa na rádio Excelsior, todo sábado às 13 horas, Cultura e Arte. Assim que acabar a pandemia, que for possível, nós estarmos recebendo em estúdio convidados. Eu queria lhe convidar já com antecedência para a gente falar do pós-pandemia. E, claro, a gente vai falar do futebol, mas a gente tenta falar sobre todos os aspectos e com sua experiência, não tenho dúvida, que vai poder colaborar muito. Agradeço mais uma vez sua generosidade de estar aqui, compartilhando o seu saber conosco. Muito obrigado, muita saúde e estaremos em breve juntos lá no programa Cultura e Arte na Rádio Excelsior, todo sábado às 13 horas. Isso à disposição. Espero aí ter contribuído com o debate. O esporte é uma ferramenta de mudança social. Trabalhar no futebol foi muito engrandecedor. Acho que a gente vê o aspecto passional, né, do torcedor, que a gente também né, mas você ajuda a impactar diretamente na vida de milhares de pessoas, porque centenas de atletas passaram pelo Bahia, inclusive da divisão de base que eu estou falando, tá? Que às vezes são os que são menos vistos, porque poucos viram jogadores profissionais de destaque, mas eles ganham uma vivência, eles ganham uma cidadania, né? Porque as divisões de base, elas não apenas formam atletas, elas formam cidadãos, né? Você tem que dar aula, você tem que dar acompanhamento social, psicológico, e esse é um lado muito importante, muito positivo do futebol, e o que eu espero é que os clubes continuem tendo essa responsabilidade, continuem desenvolvendo trabalhos extremamente responsáveis, né, que haja um acompanhamento das autoridades responsáveis, e o Ministério Público, principalmente, ele acompanha bastante esse desenvolvimento. Enfim, quando tiver tudo normal de novo, como vai ser o novo normal, a gente espera poder contribuir de alguma forma para que o esporte continue crescendo. Muito obrigado. Falamos com um dos principais CEOs de futebol do Brasil, nosso querido doutor Pedro Henrique, que estará em breve ao vivo lá pela Rádio Excelsior. Pedro, muito obrigado. Fica com Deus. Deus te abençoe. Se puder, fique em casa. Se sair, saia de máscara. E um abraço grande. E a gente se vê em breve. Um abraço grande. Falamos com Henrique. Ele é um dos principais CEOs do Brasil de futebol, deu uma colaboração aqui fantástica para todos nós. Falou sobre vários aspectos, até pela sua estrutura e base, falou sobre diversos processos. E eu queria agradecer também a audiência de todos vocês que estiveram aqui conosco, batendo esse papo, ouvindo
fizeram seus comentários. Infelizmente, muitos não conseguimos responder todas as perguntas, mas a gente agradece a audiência. Olha, queria dizer a vocês que hoje às 17 horas temos uma outra